sabedoria de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Interessante que ele fala que é para a nossa glória e depois fala o Senhor da glória. Versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O que temos nesse texto é a sabedoria do Evangelho, que é a sabedoria divina, em contradição à sabedoria, ou em contraponto à sabedoria humana. É o que esse texto está mostrando para nós aqui. Mas qual é o significado de sabedoria? Então nós precisamos ter isso em mente. Do latim, sapere, ou saber, o que tem sabor. Do grego, sofia, é habilidade prática, prudência. Para Aristóteles, era a habilidade de praticar algo com resultados positivos para si e para outrem. Ele afirmava o seguinte, que a sabedoria prática é a capacidade de deliberar bem sobre o que é bom para a vida do homem. Então, sabedoria é você saber como viver a vida de forma que ela venha a trazer bons resultados para você e para as pessoas ao seu redor. Então, a sabedoria é você tomar decisões que venham favorecer você e a comunidade. Eu e a comunidade. É o que tem sabor, dá sabor. Então, se eu faço algo só para mim, por exemplo, a maioria das pessoas que estudam, fazem uma formação, podem usar para a comunidade como pode usar só para você, só para mim, só para si. Mas a sabedoria é eu saber como agir na minha vida de forma que beneficie todos. Mas que sabedoria é esta na qual Paulo está falando, que é diferente da sabedoria humana? Lá em 1 Coríntios 1, 24 e o 30 diz assim, 24: Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 30: Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Então, hoje pela manhã, nós vimos que a verdade nos liberta. Liberta do que? A gente viu do que nos liberta e a gente viu o que é essa verdade. O que é essa verdade? Quem estava de manhã? Jesus. Então a palavra dele é verdade. Mas nós temos então toda a Bíblia é a palavra de Jesus? Jesus é Deus ou não? Então toda a Bíblia é a palavra dele, de certa forma. E aqui nós vimos que quem é a sabedoria de Deus? Olha o versículo 24 novamente. 1 Coríntios 24. Alguém lê 1 Coríntios 24 e responda: quem é a sabedoria de Deus? Ou o que é a sabedoria de Deus? Leia o versículo e responda. Pode ler em voz alta, né?
Então, o que é a sabedoria de Deus? Ele está falando lá, ó. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, né? Então, Cristo é a sabedoria de Deus. Você quer a sabedoria? Você precisa ter Cristo. O versículo 30, ele repete, ele diz assim: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus. E o que ele fala agora sobre Cristo Jesus? O qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. Quem se tornou para nós sabedoria de Deus? Jesus Cristo, né? Cristo é a sabedoria. E onde nós podemos encontrar Cristo ou a sabedoria? Na palavra dele, né? Na palavra, na Bíblia Sagrada, na palavra revelada de Deus, pois nela Cristo se revela. Então, na Bíblia, a sabedoria de Deus é revelada. Agora, por essa sabedoria ser diferente da sabedoria do mundo, pois essa é divina, isso não quer dizer que todo crente tem acesso a toda a sabedoria de Deus, pois Paulo mostra que falou com sabedoria com os crentes maduros. Ouça o interessante comentário de Constantino. Embora a pregação do Evangelho por Paulo fosse simples e clara, havia uma profundidade em sua mensagem que ele não queria que os coríntios ignorassem. Cristãos imaturos não conseguem compreender plenamente a verdadeira profundidade do Evangelho. Mais tarde, Paulo diria que os coríntios não eram maduros, né? E Pedro fala isso até de Paulo, que coisas que Paulo falava era difícil para ele compreender. Mas veja que a sabedoria de Deus está exposta para todo crente, mas há níveis de sabedoria que todo crente vai ter acesso dependendo da sua maturidade. Então, se o crente ele não é tão maduro, ele tem o acesso, mas ele não vai entender por causa da sua falta de maturidade. Quer ver? Vou ler novamente o texto. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Vou explicar um pouquinho mais isso aqui adiante, tá? Então, assim, agora, então, por essa sabedoria ser diferente do mundo, né, porque é uma sabedoria divina, nem todo crente tem acesso a ela, mas nem todo consegue entender a sabedoria de Deus, por causa da maturidade. Nossa, isso é muito profundo. Eu posso ter a sabedoria de Deus nas minhas mãos, ou seja, eu posso ter um tesouro imensurável em minhas mãos, mas não saber usar na sua plenitude, porque ainda sou imaturo na fé. Seria algo como ter um iPhone ou uma calculadora científica e não saber usar 1/3 das suas funcionalidades. Eu tenho um iPhone, eu não tenho, tá? Eu tenho um iPhone, você sabe usar isso, aquilo, não sei usar a maioria das coisas, só sei usar o simples. Então, por que você tem um iPhone? É mais status, né? Quando eu trabalhava como projetista mecânico, eu tinha que ter calculadora científica. E eu lembrei disso essa semana porque eu precisei dela. E tinha a Cássio e a Sharp. Para mim era a Sharp, eu gostava da Sharp. Mas as duas são boas. Então, naquela época que eu trabalhava, eu conseguia saber quase todas as funções das teclas lá, que são muitas, né? Hoje eu estava mexendo essa semana nela e esqueci quase tudo de novo, né? Eu fiquei olhando assim, para quem tem uma calculadora dessa se eu não sei mais usar ela, né? Então, nós temos acesso, em nossas mãos nós temos um tesouro grandioso que é a sabedoria de Deus, mas se nós não tivermos maturidade suficiente, nós não vamos saber usar o que nós temos em nossas vidas, porque nós não entendemos tudo, por causa da falta de maturidade na vida espiritual. Então, não é como eu falei, não adianta ter um iPhone se eu não sei mexer nele quase nada. E tudo porque tal pessoa não deseja muitas vezes se esforçar para aprender mais. E geralmente não quer aprender mais porque
está muito confortável no seu mundinho. Então, infelizmente, existem muitos crentes que vivem no passado, ou do seu passado. São por demais crentes que não querem se desenvolver com as coisas do Senhor. Muitas vezes passam anos sempre fazendo as mesmas coisas, sempre falam as mesmas coisas, sempre usam as mesmas coisas. E não estou falando de princípios, de ordens, de mandamentos de Deus, estou falando de questões até normativas. Por que eu falo isso? Porque a norma é a manutenção do princípio, da ordem, do mandamento de Deus, que nunca muda. É claro que existem ordens na Bíblia e mandamentos específicos para Israel, que não valem para a igreja nos dias de hoje, tá? Mas mesmo nesses casos, há algum princípio, e esse nunca muda para nenhuma época. A norma ou a regra deve fazer lembrar do princípio. Um exemplo, claro, celebração da ceia do Senhor. Encontramos essa ordem no Novo Testamento, sim ou não? Sim. E qual é o princípio que a ceia do Senhor nos ensina quando a gente participa dela? Lembrar a memória de Cristo, do que Ele fez, a morte, a ressurreição e a sua vinda, a sua volta. Muito bem. Em nossa igreja nós comemoramos a ceia de quanto em quanto tempo? 90 vezes. E qual é o domingo do mês que a gente comemora? É domingo. Muito bem. Se eu mudar isso, não, vamos fazer a ceia todo domingo. Tem igreja aqui no Brasil que eu já fiquei sabendo que eles estão pensando sobre isso, né? Ou vamos trocar para fazer semestralmente, ou bimestralmente, trimestralmente. O se vier um outro pastor, eu saio daqui, outro pastor, ele muda. Eu tenho certeza que há crentes imaturos que vão ficar bravos com ele. E que não deveria, porque isso não tem nada a ver. Você muda a norma ou a regra, mas para outra norma ou outra regra, mas ela continua fazendo valer o princípio bíblico, lembrar da ceia do Senhor. Se vier um pastor aqui e disser não vai mais ter ceia, aí sim a gente tem que chiar. Aí vocês têm que chiar, porque é uma ordem bíblica, está lá na Bíblia. O Senhor Jesus ordenou, Ele mandou e a gente deve fazer. Ou se Ele fizer a ceia, mas Ele não lembrar da morte, da ressurreição e da volta de Cristo, mas Ele lembrar de outras várias coisas, também precisa ser chamado a atenção. Porque a ordem é fazer a ceia com o princípio de lembrar dessas coisas. Mas mudar o tempo, a quantidade, o horário, se é de manhã ou se é de noite, isso não importa. Isso são questões de mudanças conforme é necessário, precisa, são adaptações. E aí é que nós mostramos nossa maturidade cristã ou não. Quando nós brigamos de não ceder por causa de ordens do Senhor, e brigar que eu falo no bom sentido, tá? É defender aquilo. Não, eu defendo, a igreja de Cristo precisa celebrar a ceia do Senhor. Ou se nós vamos defender causas que nem bíblicas são causas particulares, pessoais. Eu sei de igrejas em lugares do norte, no Amazonas, não sei se o irmão já ouviu falar, que eles não usam suco de uva, eles usam açaí. Por que eles não usam suco de uva? Porque para você ir lá no mercado comprar um suco de uva é fácil. Aqui no sul, principalmente, as videiras, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, muitas videiras, eles não têm muitas videiras lá, não tem quase nada, é difícil ir até no mercado. Então o açaí, alguns lugares, né, não estou falando lá de Manaus, mas tem lugares que são bem isolados, então o açaí se identifica mais com o sangue de Jesus Cristo. Para nós, o suco de uva representa, se assemelha mais com o sangue. Não de Jesus Cristo, com sangue, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós podemos
denegrir pessoas, nós podemos arruinar a vida de pessoas quando a gente não pratica a palavra de Deus na sua sabedoria. Quando a gente fala assim porque eu acho que é assim. Lembra que eu falei hoje sobre Raquel? Né? A Bíblia, eu vou repetir aqui para aqueles que não estavam. Raquel roubou os ídolos do seu pai. E o que nós pensamos? Eu induzi vocês a falarem que ela era ídolo, né? Ladra e ídolo. Idólatra, desculpa, melhor. Você me induziu errado, não? Eu falei ídolo. Tá. Então eu que estou surdo. Além de errar, estou surdo. Então assim, só que provavelmente era mais certo que ela roubou os ídolos, porque diante da corte depois ela poderia mostrar os ídolos e dizer: olha, as terras do meu pai que morreram agora pertencem a mim, né? Eu tenho os ídolos dele. Era mais algo judicial, e isso é encontrado em sítios arqueológicos, escritos em tábuas de sítios arqueológicos da Suméria e da Acádia, aquela região onde hoje é Iraque e Irã, aquela região lá, Síria também, né? Então, assim, porque a Bíblia não fala o porquê que ela roubou os ídolos, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não dá razão. Então, assim, se ela roubou, ela lá, beleza, isso a Bíblia nem precisa falar, mas a Bíblia não fala o motivo dela ter roubado. E daí, na minha mente, eu inferi que ela é idólatra. Raquel, não essa Raquel, né? Vai estar também, está lá no céu, vivendo bem com o Senhor, e ela deve rir da minha ignorância durante tantos anos, chamar ela de idólatra. Mas já imaginou se Raquel estivesse vivendo aqui e eu começasse a espalhar para todas as igrejas, todos os irmãos: Raquel é idólatra, mas por quê? Porque ela roubou os ídolos do pai. Eu estaria dando uma falsa acusação. Eu não tenho certeza que ela é idólatra. Só porque ela roubou os ídolos não quer dizer que ela é idólatra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que aquilo que eu e você falamos pode destruir o testemunho, a imagem, denegrir de um irmão em Cristo. E a gente não deve fazer nem com um ímpio isso. Precisamos usar a palavra de Deus com mais sabedoria. E isso traz glória ao nosso Deus. Como eu falo o versículo que eu falei no início, quer ver? Desculpa. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor na glória. Mas nós também temos essa glória. Olha o versículo 7. Ao contrário, falamos na sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus nos preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Que maravilhoso tudo isso. Então, assim, é claro, a gente precisa até cuidar com quem vai discutir, o que vai ensinar para determinada pessoa, porque às vezes a pessoa ela está tão bitolada naquilo, e se você tentar ensiná-la, se você tentar discutir com ela, o que Provérbios diz? Que acontece quando você mexe no cachorro? Ele morde você, não é teu cachorro, tá? Você vai mexer com o cachorro lá, ele vai te morder. Ele diz que é assim quando você tenta ensinar um tolo, discutir com uma pessoa que não é sábia. Você vai sair prejudicado, ele vai ir contra você. Então, nossa igreja celebra uma vez por mês ali, né, como eu falei, a ceia, dando o exemplo da ceia. Mas vamos lá. De certa forma, todo cristão é maduro por ter compreendido a mensagem da cruz. Então, eu sou maduro? Todo cristão que coloca a fé em Cristo é maduro? Sim, em comparação que antes ele não era cristão, ou em comparação com um descrente, ele é mais maduro que o descrente. Ele não é tão maduro quanto alguém que está com a sua vida muito mais profunda e íntima com o Senhor, mas ele é menos maduro do que esse, mas ele é mais maduro que o descrente, porque ele já compreendeu da salvação e colocou a sua fé lá.
na mensagem da cruz, ele já entendeu a mensagem da cruz, que a mensagem da cruz, Paulo diz que é loucura para o mundo. Então ele é maduro em comparação com o descrente. Mas pode ser que ele não seja tão maduro em comparação com um crente que já está há algum tempo servindo a Deus de maneira fiel. Pode ser que ele seja mais maduro que um crente de 10 anos que nunca cresceu e nunca serviu a Deus de maneira fiel. Também tem isso. Mas é claro que Paulo sabia que existia níveis de sabedoria e que crentes carnais ou crentes acomodados, confortados e resistentes a mudanças não estavam preparados. É o exemplo que eu dei da ceia. Vem um outro pastor aqui, uma voz da igreja, e ele muda o tempo da ceia, não vamos fazer mais de noite, vamos fazer de manhã, e aí sim, cada um de vocês vai mostrar como que é a sua maturidade. Você chiar por isso, demonstra carnalidade, que não é algo bíblico. Porque isso não tem na Bíblia. Na verdade, eu preciso sempre lembrar, essa regra, esse padrão, essa norma, está me fazendo lembrar do princípio, da ordem, do mandamento do Senhor? Sim, está. Beleza então. E essa norma não é pecado? Não, não é. Beleza então. Vamos lá. No versículo 7, Paulo fala da sabedoria de Deus, que é o mistério oculto. Que mistério era esse? Era a salvação por meio da graça do sangue de Jesus, e também a igreja como uma comunidade de vida prática dessa graça. Tá? Então esse mistério não está mais oculto, esse mistério foi revelado a nós, a você e eu. A graça de Deus e a vida na graça de Deus através da comunidade que é a igreja. Agora veja o versículo 9 e 10. Alguém pode ler os versículos 9 e 10, por favor? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, olha, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então, os teus ouvidos já ouviram, os teus olhos já viram, e a tua mente já imaginou o que Deus preparou para você, porque Ele já lhe entregou tudo isso. Esse verso 9 aqui é uma citação de Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Deus já não fez isso na sua vida? Quando nós lemos aquele versículo 9, é outro versículo que muitas vezes eu por anos interpretava errado. A gente pensa que o versículo está falando lá do céu, mas ele não está falando do céu. Eu não li o contexto já desse versículo aqui. Eu li todo o contexto, né? Todo não, mas eu li parte do contexto. O contexto fala de céu? Não fala do céu. Então ele não está falando do céu. Ele não está falando do futuro. O que esse texto aqui de 1 Coríntios, olha lá, 1 Coríntios 2, 16 a 16, que eu vou ler até o 16 depois, está falando? Ele está falando da salvação que a gente tem em Cristo. Ele está falando agora. Então o versículo 9, ele não mudou de assunto, ele não mudou de assunto, não mudou o parágrafo, ele continua falando a mesma coisa. Ele continua falando que isso que Deus preparou para nós foi a salvação que você tem. O Espírito Santo que habita em você, é isso. Já a nós foi revelado, o mundo não conhece. Então quando ele fala olhos, ouvidos e mente, ele está falando do nosso ser todo. Nós já compreendemos, nós já temos, nós já sentimos. Nós já temos a salvação e já temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, na maioria das vezes, esse texto, ele é interpretado de forma incorreta, se referindo às maravilhas do céu. Mas não tem nada a ver com isso esse texto.
Na verdade, ele está se referindo à sabedoria que Deus havia preparado para aqueles que creem em Jesus, que é a palavra revelada de Deus. O contexto desse versículo não está falando de sabedoria, não está fazendo um contraponto entre a sabedoria divina com a sabedoria de Deus, do mundo. Então esse versículo está dentro desse contexto, ele está falando que essas maravilhas é a sabedoria de Deus para a minha vida, que é a palavra dele. Nem o olho, nem o ouvido e nem o entendimento podem entender, ou melhor, alcançar as profundezas da verdade de Deus. É somente pelo Espírito Santo que alguém pode descobrir as maravilhas da sabedoria de Deus. Esse versículo aqui, 1 Coríntios 2:9, já foi cumprido na minha vida e na sua vida. Amém por isso? Como bem disse Morris, o pensamento de Paulo é que não há método de apreensão. Apreensão que é a ação de se apropriar, tá? Não há um método então de se apropriar aberto ao homem, ou seja, olhos, ouvidos, entendimento, que possa lhe dar qualquer ideia das coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Somente quem são os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente, o nosso entendimento é o Espírito Santo. Então, por mais que estudamos, há muitas coisas que só podemos saber por revelação. E quanto mais Deus se revela, mais claramente percebemos seus planos para a humanidade. E Ele já se revelou tudo aqui. Ele já se revelou. Isso não quer dizer que eu conheço toda a revelação de Deus. Eu posso ler a Bíblia 500.000 vezes. E posso ainda não alcançar toda a profundidade da revelação de Deus aqui nas minhas mãos. É aquilo que eu disse lá no início. Eu tenho um tesouro nas minhas mãos e posso não compreender como usar esse tesouro em tudo que ele me oferece. É como eu ter o iPhone nas minhas mãos e não saber um terço da sua funcionalidade. Então, como nós podemos entender a sabedoria divina? Pela iluminação do Espírito Santo. Eu creio que o cano foi fechado, tanto do Velho como do Novo Testamento. Não há mais revelação para ser dada, nova. Então eu creio que não existe mais inspiração. Inspiração era Deus soprando a sua palavra, a sua revelação na mente de alguns homens, sem tirar deles a sua personalidade. Cada um tinha a sua personalidade, é interessante. Nós podemos olhar, Pedro tinha uma personalidade, Paulo tinha outra e assim por diante, cada um tinha a sua personalidade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também, de não querer colocar todo mundo na mesma caixinha, na mesma forma e dizer todo mundo tem que ser assim, andar desse jeito, dessa forma aqui. Não, isso é errado. O Espírito Santo não fez isso. O Espírito Santo não tirou a personalidade de João, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Davi, de Salomão, de Moisés, não tirou. Ele usou a personalidade de cada um para inspirar a sua palavra. A inspiração não existe mais, eu creio que não existe mais, porque eu creio que o cano foi fechado. Não há mais palavra a ser revelada. Eu não sei como que vai ser lá, depois do arrebatamento, os 7 anos de tribulação, eu não sei como que vai ser no milênio, né? Mas até o arrebatamento, eu, pastor Rafael, creio que não haverá mais revelação, tá? Então assim, como que nós entendemos as profundezas da palavra de Deus? Pela iluminação do Espírito Santo. Ele não nos inspira mais, porque o cano fechou, mas ele nos ilumina, e isso está valendo para hoje em dia. Veja o verso 10 ali do nosso texto. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O que Deus nos revelou a nós por meio do Espírito? Tudo que ele fala antes do versículo 10. A sabedoria de Deus. Ele está falando da sabedoria de Deus. Então, o Espírito Santo nos revela a sabedoria de Deus por meio do Espírito Santo que habita em mim. O versículo continua, porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele conhece todas as coisas. Por isso que ele pode me revelar a sabedoria de Deus.
Tudo bem então, pastor? Então, se eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que me revela a sabedoria de Deus, então está tranquilo? Não está tranquilo. Porque não há força alguma, não há trabalho algum que faça eu e você merecer a salvação. Concorda comigo? Não há trabalho humano. Mas Jesus não foi humano, era humano e divino, né? Só a chamada união hipostática. Somente o trabalho do Cristo que nos dá a salvação. Somente. Porque ele era puro, sem pecado. Mas crescer espiritualmente na santificação, adquirir mais e mais, cada dia mais a sabedoria de Deus, isso é o Espírito Santo quem dá. E ele dá àquele que busca, àquele que trabalha, àquele que se esforça. Ele procura então abençoar mais e mais com sua sabedoria. Salvação não há trabalho, santificação há. Adquirir a sabedoria de Deus mais e mais há trabalho. Que trabalho é esse? Não é um trabalho de estudar? Sim, não é um estudo. Eu gosto muito de estudar teologia, tenho sempre estudado. Não é esse tipo de estudo que eu estou falando. É isso, não é somente o estudo racional, lógico, intelectual. Isso vale também, claro. Não jogue fora essas coisas, tipo, vou estudar a Bíblia de forma ilógica, de forma irracional, de forma, sei lá. Não, nem estuda a Bíblia dessa forma, né? Seja lógico, pode ser racional, pode ser intelectual, mas é estudar a palavra de Deus de forma, pela sabedoria de Deus, a descobrir o que eu preciso mudar na minha vida e como eu agir para beneficiar a minha vida, as pessoas, a minha família, a minha igreja e a sociedade em geral. Nós vivemos numa sociedade tão egoísta, né? Tão egoísta que os crentes, a gente vê, e quantas vezes eu ajo também, procurando essa sabedoria de Deus, para mim, para beneficiar a mim e a minha família. Não quero saber dos outros, não quero nem saber das outras famílias da igreja, nem da sociedade, cada um se vire. Não é assim, não deve ser assim. Né? Nós somos muito pressionados nessa sociedade. Eu sou pressionado, e com certeza você também. Nessa cultura que nós vivemos hoje, individualista. Olha o comentário, ouça o comentário de Constable. Os maravilhosos mistérios que Deus preparou para aqueles que o amam não são acessíveis apenas a um seleto grupo de cristãos. Qualquer crente pode compreendê-los e apreciá-los, pois o Espírito Santo que habita em nós pode nos iluminar. As religiões de mistério da Grécia prometiam percepções mais profundas e novos conhecimentos aos seus devotos. Contudo, qualquer cristão pode aprender o melhor que Deus revelou, pois todos possuímos o órgão espiritual da percepção, ou seja, o Espírito Santo. Então você vai estudar a palavra de Deus não somente de forma intelectual, racional e lógica também, mas não só somente, mas tendo o coração aberto para fazer mudança na sua vida e tendo esperança que o Espírito Santo de Deus vai te revelar, vai te ajudar. Se você se esforçar, se você arregaçar as mangas e colocar e trabalhar, Ele vai me ajudar. Mas tudo vai depender também da motivação. Tudo isso que estamos vendo se refere à palavra de Deus, se refere à Bíblia Sagrada que você tem nas suas mãos e várias que você tem em sua casa também hoje em dia, né? Eu lembro bem no início da minha conversão, quando eu tinha 18 anos, lá em Caxias do Sul, grupos não cristãos apelidaram, lá pelo menos, os crentes de o povo do livro da capa preta. Porque tinha uma época, acho que vocês vão lembrar, alguns vão lembrar, que só tinha um tipo de Bíblia que se vendia em todo lugar. Era uma Bíblia com a capa preta e pronto. Não era assim? Muitos anos atrás? Hoje não, hoje tem a Bíblia lá, né? Lilás, rosa, do homem, da mulher, da criança, e que bênção por isso, que maravilha, né? Por todo esse progresso aí, né? Então,
Você tem no seu celular também, no celular você tem lá de graça e milhares de versões, algumas boas, algumas não. Você tem. Por exemplo, eu falo muito na NVI, a NVI 2011 do pastor Luiz Alberto Saião é boa. A NVI 2023, essa eu não coloco a minha mão no fogo. No caso de quem fez a edição 2023 foi um grupo já daí que não combina com o que nós pensamos. Já a de 2011 foi feita por um grupo sério, inclusive o Luiz Alberto Saião, pastor batista, sério, muito sério. Lembra isso? Então assim, veja agora os versos 11 e 12. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Israel, eu não sei os seus pensamentos, mas você sabe o que você está pensando, e Deus sabe, né? É o que ele está dizendo aqui. Ele continua lá. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito Santo. Então ele faz aqui um jogo, né? Ele diz, olha, cada homem conhece os pensamentos que tem. Está lá, ele sabe o que está pensando. Quem conhece os pensamentos? A mente de Deus é o Espírito Santo. E daí ele termina o versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que interessante que o Paulo faz aqui, né? A argumentação dele, os paralelos que ele faz aqui. Ele diz assim: olha, o que tem na sua mente só você sabe. Então, quem conhece a mente de Deus é o Espírito Santo. E você não recebeu o Espírito do mundo, você recebeu o Espírito Santo de Deus que conhece a mente de Deus. Então é o Espírito Santo que pode te revelar o que está na mente de Deus. E de forma gratuita, não precisa pagar. Alguém pagou? Você sabe quem foi? Com o seu sangue. Mas eu não preciso mais pagar. Eu não preciso dar meu sangue. Mas Cristo pagou. Não existe esse negócio. Ele está dizendo que para nós é gratuito, tá? Mas não foi gratuito. Alguém teve que pagar a conta. Nós conhecemos o que cada um de nós tem na mente e também conhecemos as coisas dos seres humanos, pois é o Espírito de Deus que conhece a mente de Deus, seus propósitos, seus planos, seus desígnios, etc. E nós recebemos o Espírito de Deus, portanto, ele nos revela as coisas de Deus. Todo filho de Deus recebeu o Espírito de Deus, e ele nos ajuda a compreender a mente de Deus e as coisas que Deus nos deu. Agora versos 13 ao 16. Alguém pode ler do 13 até o 16, por favor? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, olha que maravilha que Paulo fala. Ó. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Só aqueles que têm o Espírito Santo, que são salvos, que conhecem a mente do Senhor, mas a gente não pode instruir a ele que nos instrui. E ele termina: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é algo inimaginável. Não vou dizer inimaginável, vamos colocar assim. Vocês já ouviram? Vamos pegar aqui, ó, lavagem cerebral. Já ouviram sobre isso, né? E existe, tá? Existe, é real. E na lavagem cerebral, o que acontece com as pessoas que a sua mente, a sua forma de viver e pensar foram lavadas? O que acontece com elas?
Elas pensam, elas agem, elas falam como uma determinada pessoa, um determinado líder, uma determinada seita. Porque foi tirado a mente delas e colocado a mente daquela seita, daquele líder. Não é assim? Concorda comigo? Só que isso é de maneira enganosa e forçada que é feito nas seitas, né? Cristo fez isso conosco, Ele tirou a nossa mente velha. Ela está lá ainda assim, mas Ele colocou a mente dele, a nova vida em nós. E Ele fez isso porque nós deixamos, e nós pedimos, nós falamos: Senhor, mude a minha vida, eu entrego minha vida a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, mude a minha vida. Ele não veio de forma forçada fazer isso. Ele não nos enganou, nos levando a fazer isso. Ele apenas ofereceu: eu tenho uma vida melhor. E eu disse: eu quero. Senhor, entra na minha mente, tira a mente velha e coloca nova, coloca tudo. Nós pedimos isso, nós desejamos isso. Então nós temos a sabedoria de Deus em nós. Os incrédulos não conseguem compreender as coisas de Deus como os crentes conseguem, porque não tem ninguém que os ajude a perceber essas coisas sobrenaturais. Você pode até explicar o Evangelho para alguém. Se o Espírito Santo não iluminar aquela pessoa, fazendo com que ela entenda o que você falar, tal pessoa não vai entender. Você pode explicar a justiça, você pode falar sobre o futuro, sobre a moralidade da palavra de Deus para o incrédulo. Ele não irá entender tudo, pode ser que ele entenda a parte. Ou seja, para ele achará loucura certas coisas, sem lógica. E por quê? Porque nele não habita o Espírito Santo. No incrédulo não existe, para o incrédulo não existe alguém para ajudá-lo a entender as coisas de Deus. O incrédulo conta somente com o seu intelecto, sua razão e sua lógica. Só que a palavra de Deus, ela é supralógica. Por isso que o Senhor Deus precisou revelar, porque se Ele não revelasse, nenhum de nós alcançaria o seu entendimento. Hoje de manhã eu falei que tem coisas que Deus nem revelou, deixou nós. Um dos exemplos que eu dei foi sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, né? A gente lê a Bíblia e vê os dois funcionando juntos. E eu não vejo, e daí eu fico pensando por que há alguns crentes que ficam brigando por isso, né? Calvinismo contra arminianismo, deixa os dois cada um do seu lado, viver como quer. Porque a Bíblia ensina a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem andando juntos, Deus agindo das duas formas, e a gente não entende como, não vai entender, porque Ele não revelou como isso funciona. Pronto, é assim que funciona. Funciona assim, como eu não sei. Ele não revelou, Ele não quis. Ele revelou outras coisas. Ele revelou como funciona a salvação. Várias outras coisas Ele revelou, mas tem coisa que Ele não revelou. Ele deu uma pincelada, jogou lá, mostrou como que está funcionando. Não, que está funcionando daquela forma, mas Ele não mostra como. Eu preciso aceitar pela fé, crer. É supralógico. Então, se Deus não revelasse, não entenderíamos nada. Então, assim, Brunson disse o seguinte: assim como o próprio espírito do homem melhor compreende seus pensamentos íntimos, assim também o Espírito de Deus, por si só, pode aprender as verdades divinas, e por si só pode interpretar para aqueles em quem habita as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Então nós temos alguém que nos ajude além da razão, além do intelecto e além da lógica. Nós temos alguém que nos ajuda, que pode nos ajudar. Nós temos acesso a essa pessoa, que é o Espírito Santo. E mais uma vez entendo, não sou racionalista, não sigo lá a era do iluminismo, mas eu não estou desprezando nem a razão, nem a lógica, nem o intelecto, porque foi Deus quem fez vocês. Eu desprezo o iluminismo, porque o iluminismo fez isso aqui, ó. Tira Deus daqui, coloca Deus aqui, e agora pega a razão, a lógica, o intelecto e coloca aqui, ó. Isso eu desprezo.
isso eu não concordo. E daí o que a maioria, não vou dizer a maioria, mas muitos crentes estão fazendo? Não, vamos pegar Deus e colocar de volta no lugar dele, vamos pegar o intelecto, a razão e a lógica, que foi Deus que criou, e vamos jogar fora. Fica errado, também é pecado. Foi Deus quem criou, a gente tem que usar a razão, a lógica e o intelecto debaixo de Deus, como servos de Deus. Aí tudo funciona de forma melhor. Então a obtenção da sabedoria de Deus, que é a sua palavra, a sua vontade, seus planos, seus desígnios, etc., está inteiramente ligada com a presença do Espírito Santo. E é por isso que o verso 16 termina dizendo que nós temos a mente de Cristo. Não queremos ensinar, mas os filhos de Deus, por terem o Espírito Santo, pois é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, pois é Ele que convenceu eu e você dessas questões, e por isso você colocou sua fé em Cristo e foi salvo. Então, por termos o Espírito Santo, nós conseguimos entender Deus, pelo menos aquilo que Ele quer que entendamos. Mas as outras coisas, pastor, que Deus não tem revelado, é suficiente o que Ele quer nos mostrar, é suficiente o que Ele quer nos revelar, é suficiente para nós. Seja grato pelo aquilo que Deus tem lhe dado, pela suficiência que Deus tem lhe dado. Não estou dizendo que eu preciso ser acomodado, não ir, não progredir, não é isso. Porque às vezes Deus tem dado algo que é desse tamanho e tem muito mais para Ele nos dar, e a gente quer saber aqui, mas a gente não consegue nem sair daqui, ó. Ele dá, vamos colocar, Ele dá desse tamanho, ó, vocês têm tudo isso para vocês, e eu estou usando só isso, e eu reclamo porque eu queria ter mais isso, mas eu nem consigo usufruir disso que Ele já me deu, e eu quero ter mais. Então progrida nisso que Ele te deu, avance nisso que o Senhor Deus deu a você. Você deseja conhecer mais e mais a mente de Cristo? Você deseja mais e mais obter a sabedoria divina? Viva de modo a ser controlado pelo Espírito Santo que já habita em você. Jó 38, 36. Quem abrir para lá? Jó 38, 36. Alguém pode ler? Primeiro que achar, pode ler, por favor. Jó 38, 36. Quem possa a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Então, quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento? A mente. E aqui você vai ver, ele continua, quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? De forma poética ele vai falando, né? Mas ele faz uma pergunta aqui para Jó. É interessante porque Jó estava bem orgulhoso. E daí Jó ele começa a indagar a Deus: por que isso? Por que aquilo? Não sei o que. Jó faz isso. Ele não estava, a Bíblia fala que ele não estava agindo em pecado, mas ele estava agindo com certa prepotência, assim, ele estava indagando Deus. E daí Deus ouve. É interessante que Deus ele foi muito paciente com Jó. Deus não cortou Jó, não, fica quieto, Jó, cala a tua boca, eu vou falar agora. Não. Deus ficou paciente ouvindo Jó. E Jó descarregou. Acho que Deus sabia que Jó precisava de um alívio, né? Aliviar o estresse dele. Quando Jó terminou, Deus disse assim: agora é minha vez de fazer perguntas. E Deus começa. Leia depois o capítulo lá. E Deus começa a fazer um monte de pergunta. E Jó, ele reconhece: eu tenho que colocar a mão na minha boca, eu tenho que parar de ficar falando besteira, eu tenho que parar de ficar indagando o Senhor, eu tenho que parar de ficar raciocinando da minha forma. A maneira que Deus raciocina é elevada demais para mim. E o que Jó fala no final do livro dele? Antes eu te conhecia de ouvir, agora eu te vejo. Ele já estava falando que antes ele conhecia Deus superficialmente, agora ele viveu Deus na vida dele. E o viver Deus na vida de Jó fez com que ele
se colocasse em pó, em cinza, se humilhasse a Deus. Às vezes é isso que cada um de nós precisamos. Eu, partindo de mim, indo para cada um de vocês, viver esse Deus verdadeiro, para que a gente consiga ser mais respeitoso com a palavra dele, aquilo que ele fala na sua palavra. Amém? Nós vamos cantar a primeira, a segunda e a quarta estrofes. Surgem anjos.